Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula Previna AVC. Aproveita que a aula está começando, procura um lugar que você possa colocar nos comentários, escrever aqui para mim, porque eu gosto muito de ter essa interação com cada pessoa, com alunos, com novatos. Me conta aí, ó, qual é o seu nome, sua profissão e o seu objetivo em assistir essa aula para prevenir o AVC. Fora do óbvio, como o próprio título da aula diz, me conta sobre a história, o que o AVC está associado à sua história. E eu vou tomar a iniciativa. Em 98, meu pai ele teve um AVC. Ele estava subindo a escada do trabalho dele, caiu, passou mal e foi levado às pressas ao hospital. Até aí, tudo bem, porque, como foi uma situação de emergência, por ter sido levado ao hospital, foi levado ao lugar certo. Infelizmente, o tipo do AVC do meu pai foi diferente daquele do diagnóstico inicial. E por causa disso, durante todo o restante da vida, e olha que meu pai viveu muito, viveu até 2019, ele teve muitas sequelas, muito desconforto, muita dor. É, isso assim, nem para a pior pessoa, né, daqui da Terra eu desejo isso. E é por esse motivo que eu fiz essa aula, para que nós tenhamos dados científicos e ferramentas para atuar antes do desenvolvimento da doença, porque nós não somos reféns da nossa herança genética e não existe uma bomba em nenhuma parte do nosso corpo que a gente não consiga controlar de forma natural, de forma preventiva. E esse que é o nosso objetivo. Fazer com que pessoas tenham mais saúde e para que tenham uma qualidade de vida excelente, não podem ter o AVC. Legal? Se você ainda não segue o nosso Instagram, tá aqui no alto, Olho Saúde, é o nosso novo Instagram. Segue lá que você vai estar por dentro das novidades. E talvez você seja novato, essa é uma aula que será exclusividade dos alunos da formação profissional. Então, os alunos da formação profissional, eles têm o direito de ver essa aula quantas vezes quiser, e você talvez seja novato, talvez seja convidado, enfim, você está tendo esse acesso. Aproveita, pega papel, pega caneta, e não é por acaso que você está aqui. Você provavelmente sentiu a necessidade de cuidar melhor da saúde, talvez o tema tenha te atraído, ou até mesmo uma das técnicas, a naturopatia ou a iridologia. O importante é que você está aqui e o importante é que você aproveite esse privilégio para que você ajude a si mesmo e depois as pessoas ao seu redor. Legal? 4 pontos que vamos falar agora. Primeiro, sobre os riscos, fatores de riscos, vamos falar também sobre sequelas, tudo isso com conteúdos modernos e científicos. Depois, vamos falar sobre algo integrativo, algo inovador, que os olhos vão revelar alguns fatores de risco que não surgem por acaso, e sim são indícios, são evidências de que aquela pessoa corre sim um risco de ter um problema associado ao AVC, direto ou indiretamente. E, por fim, e não menos importante, eu vou fazer um convite barra presente para você. Legal? Então vamos em frente. Primeiro falando sobre os tipos do AVC. Esse AVC, chamado AVC isquêmico, responde por cerca de 87% dos casos. Ele é o principal suspeito quando se traz um paciente com suspeitas de AVC, os médicos, a princípio, vão querer diagnosticar dessa forma, tendo em vista que ele é o mais comum, né? 87% dos casos de AVC. E existem dois subtipos. O trombótico, que é aquele quando se forma um coágulo ou um trombo na artéria do cérebro,
ou o embólico, que o coágulo se formou em outra parte do corpo e se direcionou a uma artéria cerebral, causando ali um bloqueio. Então, nós temos esses dois subcasos de AVC isquêmico que respondem por 87%. O AVC, que você pode ver aí que tem muito mais pontos de exclamação, porque ele é mais grave. O AVC hemorrágico é mais grave do que o AVC isquêmico. E, infelizmente, foi esse o tipo de AVC que meu pai teve. Ele, como já adiantei, ele teve um erro de diagnóstico, ele começou o tratamento como se fosse um AVC isquêmico, porém era um AVC hemorrágico. E isso, assim, por esses atrasos no tratamento, fez com que ele tivesse mais sequelas. Então, nós temos o AVC hemorrágico intracerebral, então um vasinho lá na artéria, dentro do cérebro se rompe. E aí a gente tem alguns fatores de riscos, em especial a hipertensão, que o meu pai ele tinha, no caso, a hipertensão arterial sistêmica, ou RAS, e a gente também tem um outro subtipo de AVC hemorrágico, que é o subaracnóide. Ele é um sangramento que ocorreu por causa de dilatação das artérias, né, o famoso aneurisma cerebral, e há uma hemorragia que fica entre o cérebro e o revestimento que protege o cérebro, né, a meninge. Então, nós temos esses dois subtipos de AVC hemorrágico. Cerca de 13% dos casos de AVC são hemorrágicos, contudo, são mais graves. E aí temos sinais que indicam a necessidade de levar prontamente a pessoa ao hospital, muito rápido. Então, forte dor de cabeça, uma forte dor de cabeça aguda, uma dificuldade de comunicação, a confusão, fraqueza, tremores, associado a um lado do corpo, pode levar ao pronto-socorro imediatamente, porque cada segundo conta para que aquela pessoa receba o tratamento adequado, não tenha tantas sequelas. Para você ter uma ideia dessas sequelas, é, temos a paralisia de um lado do corpo, a dificuldade da pessoa, né, em controlar o seu humor, inclusive, pessoas tendem a ter mais depressão, a dificuldade de se comunicar, engolir, de enxergar, né, a pessoa tem a dificuldade de enxergar de forma clara, às vezes até enxerga duplicado, como no caso da miastenia, dificuldade de locomoção, a falta de sensação, às vezes até mesmo anestesia, que por incrível que pareça não é nada bom, é muito ruim essa falta de sensação, dificuldades de percepção, de problemas cognitivos, incontinência urinária, e a questão também do isolamento, tendo em vista essa dificuldade de se socializar. Fatores de risco que cada um de nós precisa estar sob controle. O principal é controle da pressão arterial sistêmica. Cuidado se você controla a sua pressão arterial sistêmica utilizando algum medicamento sintético, porque a gente sabe que isso é uma supressão. O problema está ali dentro do seu organismo e o remédio faz alguma alteração no seu corpo para que a sua pressão fique mais próxima possível de 12/8. Mas é importante que a gente não só trate a queixa, não é só controlar a pressão de 12/8, mas sim identificar os fatores por trás dessa hipertensão. Fumar, doenças cardiopatas. Tanto pessoas, né, que fumam, quanto pessoas que já têm alguma doença cardíaca, eles têm uma tendência muito grande a terem AVC. Diabetes e colesterol. Precisamos cuidar muito do sistema metabólico, tanto para a parte de diabetes quanto da parte de colesterol, pois são sim fatores de risco para o desenvolvimento do AVC. Além disso, também associado ao metabolismo, nós temos o sobrepeso, a obesidade, são fatores que aumentam
as chances do AVC. Sedentarismo, a falta de atividade física, um estilo de vida com mais cômodo e menos esforços, isso também prejudica. Alcoolismo, o excesso de bebidas alcoólicas aumenta o risco do AVC. Fatores também associados a gêneros, como é o caso da menopausa, aumenta o risco do AVC e fatores genéticos. E lembrando que, diferente de um bebê que está em formação e realmente ele é fator genético purinho, nós, adultos, temos capacidades de escolhas e por isso não somos mais como um bebê. Nós somos, sim, autores da nossa própria história. E agora eu quero compartilhar alguns fatores de riscos nos olhos, então presta muita atenção, que agora nós estamos chegando na parte filé da nossa aula. Temos marcas que acontecem e aparecem em determinados olhos, como nesse caso aqui, nós temos duas características que eu vou destacar. Primeiro que eu recebo o destaque a cor, uma coloração marrom desse olho, recebe o nome de hematogênica. Mesmo sendo uma íris com variação de cor, essa predominância do marrom tem um significado que eu vou explicar no próximo slide. E além disso, vou explicar também sobre essa borda azulada. Se você verificar uma mesma íris sendo marrom, existe uma borda azulada. E essa borda azulada você observa mesmo sem a fotografia. A fotografia é importante porque ela é observável por qualquer pessoa. Mas é bom que você tire a prova. Será que é uma ilusão fotográfica ou será que é algo que existe de fato? E nesse caso, é um azulado que existe de fato. Falando então sobre a cor, que recebe o nome de hematogênica, indica uma pessoa acelerada. E o veículo que recebe as toxinas dessa pessoa acelerada é o sangue. O sangue ele tem uma tendência a ser mais viscoso, um sangue mais quente, um sangue mais intoxicado. Então, essa pessoa ela necessita ter bons hábitos, tanto para desacelerar-se, quanto também para depurar o seu sangue. Isso, óbvio, quando a gente está lá na formação, a gente aprende para cada marca qual é o passo a passo para tratar a causa da queixa. Então, aqui nós temos uma necessidade periódica que essa pessoa tem de fazer depuração do seu sangue, para tornar o seu sangue mais oxigenado, tornar o seu sangue mais com pH mais próximo do 7. Tá? São características muito importantes. Agora, nesse mesmo olho, com essa borda azulada, como nós vimos, isso está relacionado ao sistema circulatório, propriamente o venoso. Nós temos o objetivo do sistema venoso é pegar todo o sangue que já cumpriu o seu papel de nutrição e retornar ao coração. E aí a gente vê nessa marca azulada uma dificuldade desse sangue em retornar ao coração. Se menos sangue entra no coração, menos sangue vai sair, menos sangue arterial. Então a gente precisa cuidar dessas dificuldades circulatórias, porque a tendência que nada seja feito é a piora. E outro fator é a piora das hemoglobinas. As hemoglobinas são fundamentais, pois elas transportam o oxigênio. Se está chegando pouco oxigênio nas células, as células elas diminuem as suas funções, e isso acaba prejudicando todo o organismo, tanto no sentido físico quanto no sentido mental. Indo agora para a próxima marca, né, nós já vimos duas, essa é a terceira. Repara aqui nessa íris, como parece que o olho deixou do formato circular, porque há uma borda translúcida. Parece que essa borda, inclusive, perde um pouco a nitidez nessas regiões onde eu estou passando o cursor aqui do mouse. Isso, ela surge, é uma marca um pouco discreta, mas a gente evita alguns erros básicos, como
usar lente de contato. Se a pessoa estiver usando lente de contato, isso daqui realmente fica complicado de ser verificado. Mas a orientação é que a pessoa tire as lentes ao fotografar os olhos. Então, a borda translúcida, ela é algo que realmente é natural dessa pessoa. Essa borda translúcida, ela tem o seguinte significado: as paredes dos vasos sanguíneos possuem alguma forma de alteração. E aí, sim, o tipo específico de alteração nós não sabemos informar. Nós encontramos o local, ó, precisa se verificar as paredes dos vasos sanguíneos, porque eles tendem a ter algum bloqueio, algo acumulado nas paredes, como ateromas, colesterol, como talvez alguns sais inorgânicos, e isso pode também indicar uma deficiência de minerais. Às vezes a pessoa até ingere esses minerais, mas está tendo dificuldade no transporte, os minerais eles não estão chegando no lugar certo onde eles precisam. Um dos sinais que ocorre nisso é temperaturas alteradas na cabeça, né? A cabeça ela tende a ficar mais quente e também pés e mãos com temperatura alterada. Às vezes os pés estão extremamente quentes ou os pés estão extremamente gelados, e aí precisa ser cuidado, porque essa isquemia de extremidades pode se agravar e pode sim estar correlacionado a um fator de risco do AVC. Essa marca, ela é mais comum em idosos, contudo também tem aparecido cada vez mais precoce devido ao mau hábito ou então algum fator hereditário. O que acontece nesse caso é uma íris azulada que está com uma grande borda branca. Essa borda branca, né, a íris, ela deveria chegar até aqui. Dá a impressão que é só esclera, né, que é a parte branca aqui do olho, mas observe que é uma coloração que está acima da íris, ela esconde essa coloração natural e ela surgiu por quê? Fisicamente. Essa pessoa, ela ingeriu sais inorgânicos, metais pesados, elementos que não foram devidamente direcionados aos canais de eliminação. Pode também estar associado a um desequilíbrio no estômago e, com o passar dos anos, isso acaba sendo assimilado e depositado no sistema circulatório e causa uma série de problemas. O mais fácil de ser identificado é uma péssima circulação sanguínea e a tendência de ter cada vez mais obstruções circulatórias. E aí a formação de trombos, tanto lá no cérebro, em qualquer parte do corpo e ser direcionado ao cérebro, é cada vez maior. E aí você pode observar como o tamanho dessa pupila aqui está grande, né? Então a gente vê a necessidade de cuidar do emocional dessa pessoa. A pálpebra, ela não abriu direito, então uma dificuldade dessa pessoa de perspectiva de futuro. Podemos observar a esclera com várias marquinhas, marcas muito próximas da íris, o que mostra uma necessidade muito grande de cuidar desses órgãos. E aí a gente tem, saindo dessa parte, a nossa penúltima marca, aliás, última marca, né? A gente vai ver aqui a íris de duas formas, mas é tudo a mesma marca. É a marca topográfica. Você está vendo sobreposta a essa íris esverdeada o mapa. E eu fiz esse círculo aqui avermelhado para você ver ó, o coração, a aorta, o pulmão. Então, essa parte aqui da íris direita, ela está justamente nessa região, nessa íris, nós temos marcas, é uma pétala mais escura. Vou mostrar aqui para você, olha só, nessa mesma região aqui, ó, pétalas pretas. E, além disso, está associado ao colarete que se aproxima da pupila. Aí eu vou explicar para você tanto essa característica, o que significa essa pétala, na verdade, uma lacuna folha, e aqui o que significa essa aproximação do colarete. A lacuna folha, né, ou pétala, mostram tecidos enfraquecidos, né, então mostra que miocárdio,
mostra que também a parte dos tecidos do aparelho respiratório, do pulmão, estão enfraquecidos. E, em especial, com uma eliminação mais lenta de toxinas. Uma eliminação lenta de toxinas, em geral, está associado a uma dificuldade de nutrição desse tecido aí. Por isso que o olho vai ficando cada vez mais escuro naquela parte, né? Então, a gente sabe que o olho ele se comunica o tempo todo com o cérebro. E desde lá da parte embriológica até a parte de um adulto, qualquer pequena alteração nos olhos ocorre, na maioria das vezes, quando se está se mencionando processos naturais, a essa comunicação. Tá? Então, a pupila, ela aumenta de tamanho quando está mais escuro. Isso não é um poder da pupila, é um poder da comunicação do cérebro com os olhos e vai-se em muitos outros fatores, né? Portanto, a gente verifica essa parte aqui do colarete que ela está mais próxima da pupila, que é diferente desse outro setor aqui que está mais afastado. Então, qual é o significado desse colarete mais próximo da pupila? Nós temos uma predominância do sistema parasimpático, ou seja, aquela parte ela tem dificuldade de se adaptar a situações de luta ou fuga. Ela se adapta melhor a situações de relaxamento, que é quando o sistema parasimpático ele predomina. Agora vem essa parte final do meu convite bar presente. Que a gente sabe que as coisas, né, no setor profissional estão cada vez mais competitivos. E uma das coisas que faz a gente ter bons resultados é nos tornarmos referências. Enquanto está todo mundo oferecendo as mesmas coisas, nós vamos por um caminho que poucos conhecem. E por fazer diferente, nós obtemos resultados que valem a pena, né? Sermos referência, com certeza requer um esforço a mais, um sacrifício que é recompensador. Se você quer ser referência profissional, você quer fazer a diferença na saúde e no relacionamento das pessoas, então o caminho para você se tornar referência na área das terapias integrativas é o olho na saúde. Porque esse exame que você viu aqui é só uma leve demonstração. Muito mais pode ser feito com esse exame incrível. E o método Olho na Saúde é uma exclusividade do Instituto Qualidade de Vida. Nele, você não precisa investir comprando um equipamento para fotografar o olho, não precisa investir num software que é extremamente caro e também não precisa ser da área da saúde ou ter algum requisito. Nós ensinamos você a ser uma referência profissional extremamente do zero. Isso é porque você será o seu primeiro caso de sucesso. Vai mudar a sua alimentação, vai ter bons hábitos, vai estar sentindo que está na direção certa com o nosso suporte premiado. O método Olho na Saúde inclui tudo aquilo que você precisa para se tornar referência profissional. Mesmo que hoje você não seja profissional da saúde ou não tenha completado seus estudos. Você vai receber ao final de uma prova, que você vai ter pelo menos 60% de aproveitamento, o seu certificado com uma grande carga horária, 720 horas. Você vai ter acesso a essa formação por pelo menos 12 meses e vai receber todo o conteúdo que precisa para trabalhar em qualquer parte do Brasil, de forma presencial, de forma online, blindado contra denúncias e fiscalizações. Essa formação ela conta com três grandes etapas. Você vai se tornar um profissional da iridologia clínica, observando os olhos, vai identificar as partes mais frágeis do corpo e vai poder recomendar tratamentos. Vai entender toda a característica da iridologia comportamental, temperamentos, perfis comportamentais, padrões de relacionamentos, para que torne bons relacionamentos ainda melhores. E, por fim, vai se tornar um naturopata com tratamentos que fazem com que a pessoa se torne mais bela, se torne mais feliz, com maior disposição de forma natural, segura e sem contraindicações. E talvez você queira saber, tá, mas
quanto vale o olho na saúde? E eu devolvo a pergunta para você. Na sua opinião, quanto vale a sua saúde? Quanto vale a sua família? Quanto vale a sua carreira? Talvez desse trio aí, a gente pense que a carreira, né, seria o menos valioso, mas a gente fica muito tempo do nosso dia a dia batalhando, né? A gente investe muito tempo na carreira. E acaba que a gente abre mão, por causa da carreira, de ter uma saúde melhor, de ter uma família mais estruturada, mais feliz, mais tempo com a família, né? Criando boas memórias. E a gente lembra também sobre o valor da nossa saúde. Então imagina aí quanto é que vale um pé seu, né? O seu pé direito. Quanto que você acha que vale? Mesmo você talvez não sendo um ótimo jogador, mas ele é inestimável o seu pé, a sua mão, uma ferramenta de trabalho que nenhum ser humano vai conseguir substituir. E os órgãos internos? Quanto que você acha que vale um pulmão seu, né? Então, cada um desses componentes não tem preço. Se a gente realmente ter noção de quão valiosos nós individualmente somos, observando a parte física apenas, realmente a gente vê que a gente vale muito, muito, muito. Não dá para quantificar em moedas. E a família? A gente sabe que se um familiar nosso precisar de, às vezes, de uma parte, de um órgão, se a gente ama aquele familiar, a gente não quer saber se a gente vai ficar só com um órgão. A gente vai lá e faz uma doação porque nós queremos que aquele nosso familiar ele viva, né? Ele viva com qualidade de vida, porque a gente ama e ele vale mais do que um órgão no nosso corpo. Bom, tudo que eu estou querendo falar para você é que você está diante de um mercado que é extremamente promissor. As pessoas precisam e pagam bem para cuidar da saúde de modo natural, porque as pessoas estão cansadas de sintético, de contraindicações. As pessoas elas precisam cuidar da família e as pessoas elas também precisam de ter mais tempo, de ter um equilíbrio na sua vida profissional. Bom, para solucionar esse problema, nós temos a formação Olho na Saúde, que está por poucas horas com as inscrições abertas. Então, para você que realmente quer fazer a diferença na sua saúde, na sua família e ajudar as pessoas ao seu redor, eu recomendo que vá lá e se cadastre. E o link para você acessar é simples, https://bit.ly só une sem acento. Então, diante de tudo o que foi falado, você tem duas opções agora. A primeira, continuar o caminho que você estava. Você vai ignorar o que eu te falei e vai continuar fazendo as mesmas coisas. E vai deixar de ajudar pessoas que estão desenvolvendo o risco de ter um AVC e vai, infelizmente, levar o peso por essa escolha. Ou você pode escolher um novo caminho de prevenção, podendo ajudar a si mesmo, sua família e as pessoas ao seu redor, oferecendo um exame e tratamentos naturais para a prevenção do AVC. É isso. Agradeço por você ter ficado aqui até agora e a gente se vê do outro lado na formação para você, candidato. Até mais.